Oi. Olá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá aqui a professora Mônica, que ela já solicitou. Sejam bem-vindos a mais uma live GPT pelo Brasil, né? A professora Mônica já está aí entrando com a gente também. Olá, professora Eliana, Tailine, Giovana, oi. Então, pessoal, já vou começar aqui explicando um pouquinho, né? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não viu uma live GPT pelo Brasil, as nossas lives, elas começaram no mês de maio, né? Este ano, para quem não sabe, o Signos está completando 10 anos. Então, desde o início do ano, o grupo vem pensando, né, em algumas estratégias para a gente comemorar, né? Essa data tão importante. E aí, a gente pensou então nas lives, depois que teve a pandemia, né? Para a gente tentar aproximar os grupos. Posso aceitar aqui a Mônica de novo, que então não tinha dado certo. A gente então pensou nas lives, né? Para a gente estar conhecendo um pouco dos grupos de GPT que tem pelo Brasil e estar aí, então, tendo essa comunicação e também, né, divulgando esses grupos, conversando um pouco, discutindo, né? Porque a GPT ela tem essa questão da união muito forte. Já queria deixar avisado que essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV, tá bom? No Insta dos Signos também. Oi, professora Mônica, boa noite. Oi, Tamires, boa noite, tudo bem? Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ingrid Pereira. Eu sou graduanda do curso de licenciatura de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás, né, ESEFEGO. Também tenho formação em nível técnico em dança contemporânea e atuo numa escola de ensino regular no ensino fundamental, na primeira fase. A nossa convidada de hoje é a Mônica Ehrenberg, do grupo Giminusp de São Paulo, né? Ela é pós-doutora em educação, doutora em educação física na área de educação física e sociedade. Ela fez mestrado em educação física na área da pedagogia do movimento. Atualmente é professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, né, na USP, onde ela também coordena o grupo de estudos e pesquisas Gesto, Expressão e Educação, e também coordena o grupo de MINUSP, juntamente com a professora Michele Carvinato, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professora Mônica. Oi, Ingrid, eu que agradeço. Na verdade, eu, em nome do Giminusp, a gente agradece a oportunidade de estar aqui com os signos e a gente agradece também a possibilidade de nos inserir nesse repertório aí de vocês, né? De apresentar tantos grupos que tem pelo Brasil e nos dando essa oportunidade para que a gente também possa se apresentar e estar aí com vocês. Oi, povo do Giminusp, que eu vi que um monte delas já foram falando oi, oi, tô aqui, tô aqui. Elas batem cartão, sabe? Então elas entram e Sim. batem cartão. Oi, já vi que vocês estão por aí, meninas. Vamos lá, Ingrid. Então vamos. Eu gostaria de começar perguntando para você, né, um pouquinho da sua história com a GPT, assim, como foi o seu primeiro contato, né? O que te encantou na GPT? Qual que é a sua trajetória a partir disso? Se puder contar um pouquinho para a gente? Eu vou acabar me denunciando, na verdade, tá? Porque a minha história com a GPT ela é um tanto quanto antiga, porque ela começa ainda com o professor Fernando Brochado, que é um professor que trabalhava na Unesp em Rio Claro, que é onde eu fiz a minha graduação.
E eu era, na verdade, a minha história se inicia com a dança, né? Eu sou bailarina por formação também. E aí, lá na Unesp, fazendo curso de educação física, eu conheci a GPT pelo Fernando Brochado, ainda sob o nome de ginástica geral, né? Mas eu comecei o primeiro contato ali na graduação. Depois eu vim para a Unicamp fazer um curso de especialização em ginástica. E aí esse universo da GPT ficou ainda mais clara, né? Mais claro. É, e aí eu tive a felicidade, como eu moro em Campinas, eu tive a felicidade de estudar ali na Unicamp e estar então perto das pessoas que preconizavam um pouco essa conversa da GPT, né? Então ali eu tive contato com a Betinha, com o Jorge Pérez, com a Vilma, eu não vou, a Lica também, a Lau também, mas aí elas eram mais novas, ainda não eram as professoras doutoras, né, Lica? Que eu vi que você tá por aí. Na época a gente ainda era mais nova, né? E a gente ficava se espelhando nesses professores que foram os que começaram, né, desencadear essa conversa pelo Brasil. Então a minha história com a GPT começa lá, né? Tô vendo que o Henrique Sanioto. A gente foi, na verdade, a gente teve uma sementinha, né? Que a gente conseguiu contribuir com uma colheita que a gente está vendo agora, né? Fico imaginando eu que o Jorge Pérez, que a Beth Pauliello, que eles não tinham ideia, talvez, ainda que eles tivessem esse desejo, eu fico achando que eles não tinham essa ideia de como ia chegar tudo isso, né? Hoje a gente está falando de Brasil inteiro, quantos grupos estão passando aqui pelas lives dos signos, né? E eles começaram tão pequenininho ainda, falando ali no universo Campinas, e o negócio hoje virou um boom, né? Então a minha história com a GPT parte daí. E aí depois, isso tudo como aluna, né? Ainda estudante. E depois eu tive a oportunidade de conduzir um grupo de GPT, primeiro numa faculdade privada na cidade de Sorocaba, que foi a Companhia Alfa. Então foi a minha primeira experiência como coordenadora de um grupo. E depois, posteriormente, com a Michele Carbinato, nessa parceria que a gente fez no Gminusp, lá na USP. É isso. Nossa, muito bacana, muito legal. É, falando do Gminusp um pouquinho, em qual perspectiva a GPT é desenvolvida no grupo Gminusp? Então, veja, se eu chego a falar para vocês que eu bebi inicialmente, né, ali do grupo que começava, que era a Unicamp, e a Michelle também vem dessa história, né? A Michelle também foi aluna lá na Unicamp e aí também atuava diretamente com o Jorge, com a Beth, com a Vilma. A gente aprendeu a fazer da forma com que eles nos ensinaram. Então, hoje a perspectiva que a gente conduz com o Gminusp é a perspectiva que o Grupo Ginástico Unicamp começou a implantar e a gente foi bebendo dessa fonte, né? Que é uma perspectiva muito mais vinculada às questões da formação humana, da autonomia, dessa coletividade. Então, teve alguma outra live, porque a gente está lotado de lives, né, ultimamente. Teve alguma live de algum grupo de GPT que alguém mencionou, né, que são muitos os caminhos para se trabalhar GPT. Mas é interessante porque lá no Gminusp, tanto eu quanto a Michelle, a gente não consegue enxergar a possibilidade de outro caminho se não for nessa proposta da autonomia, do grupo trabalhando no coletivo mesmo, de todo mundo participando desse processo de construção. Então, porque a gente aprendeu dessa forma, a gente foi muito feliz dessa forma enquanto alunas, e aí a gente continuou trabalhando assim. Então, tem sido essa a perspectiva de trabalho lá no Gminusp. Nos signos é diferente? Como é que vocês fazem? Então, nos signos, a gente também tem essa mesma perspectiva de GPT, né? A Michelle, ela usa muito esses mesmos nomes que você citou como inspiração, né? Ela também acompanha muito a Lika, então a nossa perspectiva de GPT também é nesse caminho, nesse movimento. Eu achei interessante você falar da Michelle Carminato, ela tá sempre presente aí nas lives, eu tô sempre vendo ela. E Ela tá vocês aí também. agora porque ela já falou um oi aí que eu já vi. Eu vi o nominho dela. E, assim, como é ter uma coordenação compartilhada? Vocês são as duas, são coordenadora do grupo, certo? Como é isso? É bom? Ajuda, eu imagino que deve ajudar bastante, né?
Eu diria que é um alívio, na verdade, né? É, então, isso é bacana, né? A Michelle Simi, você é a empolgada e atualmente, além de empolgada, é a rainha das lives, porque ela está em todas, ou conduzindo ou assistindo, né? É, e aí, assim, essa parceria, o bacana é que é uma parceria interunidades, né? Então, eu sou vinculada à faculdade de educação. E a Michelle está vinculada à faculdade de educação física. O Giminusk tem essa junção, né? Então, a gente trabalha sob a perspectiva tanto da educação e os pilares que eu trago da educação, quanto pilares da educação física, né? E eu digo que é um alívio porque e a gente se ajuda, né? Então, veja, eu acho que um exemplo para mim que foi muito, muito claro, a gente já sabia, já percebia isso, né? Mas o ano passado foi um ano muito marcante em vários sentidos, né? Eu saí para fazer um pós-doc fora do país. E aí, para os MINUSP? Não, tinha a Michelle. Michelle tocava o barco, né? Então eu, de longe, a Michelle lá na ativa. E aí a Michelle já foi me avisando quando eu estava fora, né? Mônica, você voltando, eu já estou entrando com o meu pedido de pós-doc, quem sai sou eu. Você volta para os MINUSP que aí eu vou. Então, ok, ficou acordado isso. Eu voltei, ela saiu. A bandida só não me contou que nesse processo todo ela ia engravidar e ia ter Covid, né? Ela só não me contou que tudo isso estava no pacote da saída dela, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas então, assim, a gente conseguiu fazer essa parceria. E uma outra coisa que aconteceu ano passado foi com a ginastrada, né? Eu tive problemas pessoais e tudo combinado, o grupo ia participar e aí eu não podia mais ir. Eu tive uma questão tanto grave de saúde, tive questões em casa e eu falei, não dá mais para ir. E aí, né? O grupo não vai? Não, a gente tinha o amparo da Michelle, que estava à frente, então, estando em duas, né? Quando uma precisa recuar, a outra toma a frente. Só que a Michelle também estava vinculada à CBG, e aí a gente não queria a vinculação dela, então, diretamente com o Giminusp. E aí acho que o trabalho, esse trabalho coletivo, da autonomia, de todo mundo se sentir realmente corresponsável pelo grupo, ajudou muito, porque aí a gente pôde elencar uma integrante do grupo que já era experiente de ginastrada, que já falava uma outra língua, que já tinha um histórico com o GPT, para ficar à frente do grupo, para coordenar o grupo. Então, que foi a Tuti, né? A Tamires, ela já tinha esse histórico com o GGU, da Unicamp. Então, acho que isso só é possível por conta dessa perspectiva de trabalho, né? Assim, coletivo, em que todo mundo se sente dono do grupo, né? Todo mundo é meio que dono do grupo, então quando um não tá, o outro toma a frente mesmo, né? Então acho que essa coisa da parceria, do trabalho compartilhado, ele alivia, ele ajuda e ele complementa, né, Ingrid? Porque eu e a Michelle, a gente tem histórias diferentes, né? Que eu acho que, claro que não é fácil lidar com as diferenças, mas elas nos enriquecem, né? Lá no grupo, as meninas costumam nos chamar de Esparta e Atenas, né? Então, na hora dos treinos, a Michelle é a espartana.
fazem discussões sobre GPT, diferentes temas. E pensando nisso um pouquinho sobre produção, né, de conhecimento, um pouco das pesquisas na área da GPT. Eu percebi que o grupo de MINUSP ele tem uma discussão muito forte no que se refere a composições coreográficas e outras também. Você também tem algumas produções nesse sentido, né? E aí, eu queria que você dissesse para a gente um pouquinho sobre essas pesquisas, sobre essas produções do grupo e também no estado, você percebe que no estado de São Paulo, a produção no que se refere a GPT, ela é rica ou não? Eu penso que a gente está num estado privilegiado em relação à disseminação, em relação ao número de grupos atuantes, né? Eu acho que a gente está num estado privilegiado, mas penso também que privilegiado porque muitos grandes eventos, muita discussão acadêmica, muita publicação tem partido daqui, né? Começa lá atrás, quando eu falei do Grupo Ginástico Unicamp. Então, acho que esse histórico a gente não pode negar que o Grupo Ginástico Unicamp traz esse início, traz esse começo da discussão acadêmica e isso vai tomando um corpo cada vez maior e hoje a gente tem aí a gente tem representação em todos os estados, né? Então, acho que sim, a gente está num estado bastante privilegiado em que acontecem muitos eventos, isso a gente não pode negar. E aí você me perguntou o que era mesmo? Sobre Das isso, produções, foi isso? conhecimento, isso. Isso. Então, olha, ainda na toada das parcerias, né, da parceria minha com a Michelle, é importante contar uma característica do grupo que é assim. O Giminusp não é apenas esse grupo de extensão que monta coreografia, que tem todo um processo de composição coreográfica e se apresenta. O Giminusp ele tem um tripé no ensino, na pesquisa e na extensão. Ele está ancorado dentro da universidade, neste tripé da universidade. E aí, eu, Mônica, só compartilho a coordenação do Giminusp com a Michelle no núcleo da extensão, né? Então, no ensino, ele está vinculado à Faculdade de Educação Física e Esportes da USP, e quem trabalha as disciplinas específicas de ginástica é a professora Michelle Carbinato. No âmbito da pesquisa, eu trabalho o meu grupo de pesquisa lá na Faculdade de Educação, que, como você mencionou na apresentação, é um grupo que trabalha com gesto, expressão e educação, o GEPG. É o outro foco que eu dou na minha pesquisa. E aí, lá na extensão, sim, eu atuo diretamente junto com a coordenação compartilhada com a Michelle, né? Então, quando eu falo de pesquisa, eu vou falar para você que quem está muito mais à frente das pesquisas do grupo Giminusp é a professora Michelle, né? Os meus orientandos de mestrado e doutorado não têm pesquisado em específico a GPT. Eles estão tangenciando a GPT. Né? E quem mergulha de fato e tem como objeto de estudo a ginástica é a professora Michelle. Mas eu posso te contar, porque se a gente é parceira, uma sabe das contribuições da outra, né? E aí eu posso te dizer que a Michelle hoje tem, por exemplo, o trabalho da Leonela, ela trabalha com a questão da implantação de um projeto de extensão da GPT na Universidade do Amazonas. Né? Então, um trabalho que pensa justamente as questões da cultura regional daquela localidade e como é que a GPT vai se integrar nessa proposta. Então, a Michelle coordena, né, orienta esse trabalho. Tem um trabalho de GPT e deficiência, né? Que é um trabalho ainda começando, está chegando agora, então não consigo te falar muita coisa dele, mas tem essa proposta de um trabalho de GPT e deficiência. O trabalho da Tamires, a Tuti, ela está trabalhando com a percepção da experiência num evento de GPT. Então, a Tuti já qualificou, né? É um trabalho de doutorado, já está um pouco mais avançado. Tem o trabalho da Priscila Lopes, a Pri trabalha com a questão da composição coreográfica baseada na metodologia de Paulo Freire. Então, trabalho de doutorado também,
que já está mais avançado. Tem a Nay, a Nayana está trabalhando com a experiência nas aulas de GPT em diferentes perspectivas, ora centrada no aluno, ora centrada no professor. É uma pesquisa de mestrado, uma dissertação de mestrado. A Melina tem trabalhado as extensões da GPT e a formação profissional. Trabalho de mestrado. Acabou de defender, né? Uma defesa recente. A Lorena trabalha com a questão mais específica da ginástica rítmica, mas ela também faz essa contrapartida, essa aproximação da ginástica rítmica na análise das composições de GPT. Enfim, tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Esse é o grupo que a Michelle está à frente, né? Porque é o grupo de pesquisas, né? Sim. Então, quando a gente fala de MINUSP, acho que isso é legal, né? Já que o foco da live de vocês é conhecer os grupos de GPT pelo país, quando a gente fala de GMINUSP, a gente fala de uma tríade, do ensino, da pesquisa e da extensão mesmo, né? E a pesquisa, ela está muito mais direcionada para a professora Michelle Carbinato. Acho que é isso. Entendi, muito bem. Tem uma pergunta aqui do grupo Coesa. Mônica, que perspectiva de autonomia você parte, já que este termo pode ser polissêmico? Eu sou da educação, eu sou lá da Faculdade de Educação. Então, eu afino muito bem, por exemplo, com o trabalho da Priscila Lopes, que eu vi que está aí também, e a Pri trabalha com as questões do Paulo Freire, né? Eu também, eu vou pela linha do Paulo Freire, eu trabalho com a pedagogia da autonomia, eu trabalho com as questões não específicas da educação física ou da ginástica, mas as questões da autonomia numa proposta mais ampla no contexto da educação, né? A educação física está lá dentro da educação, desse carro maior, né? Então, eu trabalho com a perspectiva do Paulo Freire mesmo. Sim, entendi. Falando aqui, uau, acabei de descobrir, Ingrid, que a Lica também, lá no Lapé, acabei de descobrir, olha lá. Lapé ela tem Paulo Freire. Ela tá em todas também, Lica, linda. É nóis, Lica! Então, você já comentou que o grupo de MINUSP ele é igual aos signos, né? Aqui, o grupo ele é um projeto de extensão da faculdade e ele é aberto a toda a comunidade. O GIP MINUSP ele também está organizado dessa forma. Ele é aberto a toda a comunidade, ele atende a todas as idades ou não? Como que funciona para entrar também no grupo? Não é assim aberto a todo mundo. Uhum. Porque gente chata a gente não quer. É aberto só pra gente legal, sim, né? Fora isso, de chata já tem eu lá, gente. Que é quadrada, assim, né, que fica brigando com o horário. Então, assim, fora a minha chatice, ele é aberto, sim. A gente comentou num outro momento, numa outra live, porque alguém até perguntou em que momento? Eu sou de São Paulo e quero participar. Posso? Sim, veja, oficialmente o grupo é aberto para qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que tenha disponibilidade, isso é algo que a gente sempre fala nos inícios, né, nas entrevistas. As pessoas muitas vezes vão lá para o primeiro encontro do GMINUSP pensando, aparecem lá, por exemplo, muitas vezes idosos, porque ele ouviu dizer que é uma ginástica para todo mundo, então ele quer participar. E aí ele entende que é uma aula que vai acontecer uma vez por semana. E aí a gente fala, olha, o senhor pode participar, a senhora também pode, mas precisa ter disponibilidade, por exemplo, para participar de evento, para ter encontros extras quando for necessário. Aí a pessoa, opa, mas peraí, eu vou ter que participar, mas como assim? Não é só fazer a ginástica e ir embora? Não, né? É maior do que isso. A gente também vai fazer a ginástica, a gente também vai fazer a prática corporal, mas vai para além disso. E aí a gente percebe que essas pessoas muitas vezes acabam recuando e vão procurar outras práticas porque não era aquilo que ela esperava, né? Então, o GMINUSP é aberto para todo mundo? Sim, ele é aberto para todo mundo que tenha disponibilidade de horário para estar lá
toda quarta-feira no nosso bate-horário, que é das 11 à 1. Ele é disponível e aberto para quem tem interesse e possibilidade de participar do processo e do produto composição coreográfica, né? Porque é muito complicado a gente só participar do processo, a gente precisa de alguma forma se vincular ao produto também, então a pessoa precisa ter essa disponibilidade. Precisa ter a disponibilidade para quando a gente coletivamente definir que vai participar de algum evento, você precisa ter disponibilidade para estar nesse evento. Às vezes acontece no domingo de manhã, no sábado à noite e coisa do tipo, né? Então é isso. É aberto para todo mundo que tem o interesse e a disponibilidade nessa atuação. Mas alguns elementos a gente não nega que eles acabam limitando e vetando a participação de uma pessoa ou outra, mas pela falta de interesse, porque não era o que a pessoa imaginava, ou alguma coisa nesse sentido. Sim, E a gente já entendi. teve um grupo um pouquinho mais plural, viu, Ingrid? Hoje eu te diria que o grupo está com uma característica até bem homogênea. Hoje a gente tem só 2 meninos, o restante todo de meninas, e numa faixa etária que está bem, eu diria assim, entre 20 e vou chutar alto, assim, 20, 26, 27 anos. Acho que hoje, né, tá mais ou menos essa. Então tá assim, um grupo bastante homogêneo, mas nem sempre foi assim. Né? A gente já teve mais meninos, a gente já teve um grupo mais jovem, com pessoas mais novas. Tem também a professora Ana, que é um pouco mais velha, mas assim, a média, né, do grupo é essa. Mas por acaso, né, talvez por estarmos dentro da universidade, talvez por estarmos o nosso horário também é um horário que eu sei que não agrega todo mundo, né? Então tem algumas pessoas que rebolam muito para estar ali no horário do almoço, mas tradicionalmente, ali na Faculdade de Educação Física da USP, existe uma tradição já das pessoas praticarem atividades corporais na hora do almoço. Né? Então, ainda que a gente queira colocar à noite ou queira colocar em outra lógica, parece que não rola ali, né? Não funciona. É uma questão cultural daquele espaço, né? Então, a pessoa precisa ter Interessante. a pessoa precisa ter disponibilidade para estar disponível, né? Assim, nossa, precisa ter Uhum. disponibilidade para estar disponível. Ó, que bonita a redundância da fala aqui. Mas precisa estar disponível para quarta-feira, no horário do almoço, estar ali, né? E aí, quem não é da universidade, eu reconheço que fica um pouco mais complexo, né? Até porque, Ingrid, a gente está numa cidade muito grande, muito grande. Então, assim, quem mora na zona leste não consegue chegar na zona oeste, que é onde a gente está, no intervalo de meia hora. Né? O deslocamento em São Paulo ele é muito complexo, né? Então, isso acaba sendo fator limitador também. A professora Michelle está até aqui falando, nos signos a gente não consegue no horário do almoço. E ela é a primeira vez. Ó, a Lika também está falando que o dela também é no horário do almoço. Primeiro, são os primeiros grupos que eu estou vendo falar nesse horário. Muito interessante. Então é de São Paulo mesmo, né? Eu Legal. detesto esse horário. Eu preferia 1000 vezes que fosse no final da tarde, né? Aí a gente faz, deita, rola, vai embora e toma banho, né? E não, e quando É. tem a Michelle também, coitada, às vezes a gente tem aula de manhã, né? Então tô lá toda acadêmica na sala de aula, aí entra no grupo na hora do almoço, fica suada, pingando, fedorenta, corre, lava o rosto, lava a mão, almoça qualquer coisa correndo e volta para a sala de aula à tarde. Ai, gente, é de matar. Eu detesto, mas é a lógica que está instaurada ali na Faculdade de Educação Física ali da USP, né? E está assim há muito tempo, na verdade. Lica, tem relação direta com os cursos integrais, com as atléticas que a gente tem lá na USP também, né? As atléticas todas fazem seus treinos na hora do almoço e raramente as pessoas ficam para o final do dia, é isso mesmo. Assim. Bom, você já falar um pouquinho sobre isso, sobre os treinos e tem as atléticas.
como é o espaço de vocês lá? Você pode falar um pouquinho da estrutura do espaço que vocês utilizam? Você já falou que é o da faculdade, né? Como é esse espaço? E também como são os treinos de vocês, a metodologia que vocês. Você já tinha comentado um pouco antes, né? Que o treino da Michelle é de um jeito, o seu é de outro. É mais ou menos como costuma funcionar, assim, os treinos de vocês? É, tanto no espaço que vocês utilizam, como também se vocês têm um período só para treinar e outro para coreografia, ou se não, mais ou menos como vocês se organizam. Tá. Então, assim, o espaço, a gente usa o espaço que é um ginásio, vou colocar uma quadra coberta. Não é um ginásio, não tem arquibancada, não. Mas é uma quadra coberta que tem dentro da Faculdade de Educação Física. E essa quadra, ela tem um espaço num canto, como se fosse um tablado, mas não tem o tablado, né? Então, a gente tem só o espaço do tablado, mas ela é compartilhada, por exemplo, no outro extremo da quadra, tem lá os equipamentos de musculação, tem a sala de judô. Então pensa, no horário do almoço, se eu falei para vocês que todo mundo vai fazer seus treinos, a gente está nessa quadra junto com um monte de gente fazendo outras coisas. Né? Então não é assim um espaço mais adequado, mais legal. No calor é muito calor, no frio é muito frio. Né? Então, assim, não é um espaço super bacana, mas é o que a gente tem, né? É, a gente, nos últimos editais, né, em algumas parcerias de editais que saíram lá na USP, eu e a Michelle conseguimos a aprovação, a gente conseguiu vários equipamentos de pequeno porte, materiais tanto convencionais como não convencionais. Então, a gente está com uma boa dose de materiais por lá, mas as coisas de pequeno porte, as coisas de grande porte, a gente não tem muita coisa, não. Né? Tem tudo assim em reforma, para reformar, né? Nada assim muito, muito em bom estado. E como é que a gente tem feito esses encontros, né? Eu falei que eu e a Michelle, uma mais espartana, a outra mais Atenas, mas sabe que a gente dá poucos treinos, né? A maior parte os próprios companheiros do grupo é que fazem isso. Então a gente vai se rodiziando, né? Tem um cronograma, porque a gente tem no grupo pessoas com aproximações com diferentes linguagens corporais. Então tem gente da dança, tem gente de um estilo específico de dança, tem gente do teatro, das artes cênicas. Então, assim, cada um toca um dia à frente da sua afinidade maior, né? E a gente não tem um dia para trabalho corporal mais de formação dessas habilidades, dessas capacidades, e no outro composição coreográfica. Não, a gente tenta dividir. Então, é claro que fica bem, bem restrito, mas quando a gente vai se aproximando de algum evento que a gente precisa acelerar um pouquinho a composição coreográfica, aí a gente diminui um pouquinho o espaço, o tempo que a gente tem para treino e amplia o tempo de composição coreográfica. E claro, eventualmente a gente também faz treinos extras, né? Que foi o que aconteceu um pouco, por exemplo, na época lá da ginastrada. Então, a ginastrada chegando, a coisa se aproximando e precisa treinar. Né? Então, pegou véspera de feriado, emenda de feriado, pegou domingo à tarde, domingo o dia inteiro, enfim. Isso é inevitável quando a gente fala de um grupo que tem entre os seus produtos a apresentação de uma composição coreográfica, né? Então, por mais que a gente fale, nossa, mas não exige o repertório técnico específico de uma modalidade, mas exige uma estética, existe uma organização, porque se a gente vai apresentar, todo mundo que se apresenta sempre quer apresentar o melhor que se tem, né? Ainda que seja muito simples, ainda que seja muito humilde, mas a gente sempre quer apresentar o melhor que se tem. E aí, para se apresentar o melhor, você precisa treinar, você precisa adequar, precisa se organizar, enfim. Então, os nossos treinos têm acontecido dessa forma, né? Por 1h30, eventualmente meio a meio, né? Metade do tempo em que a gente faz treinos, X, né?
de várias coisas. Um dia mais GR, um dia mais trampolim, um dia mini tramp, um dia dança, um dia expressão facial, enfim, coisas do tipo. E aí a outra metade, composição coreográfica e ensaio. E aí, quando a coisa vai apertando, os treinos diminuem um pouquinho e o espaço da composição aumenta. E aí eu vi que as meninas foram postando aí, né? Esse compromisso que a gente acaba tendo com o grupo remete um pouco naquela minha fala anterior, Ingrid, do todo mundo pode participar? Pode, desde que você tenha essa disponibilidade, né? E aí não é todo mundo que tem, ou que quer, ou que gosta, ou que pode, né? Porque tinha lá, vi que a Michelle pôs agora há pouco aí, a Olivia ainda era bem piquititica, a Olivia, filhinha da Michelle, a filha, agora já é a filha mais velha da Michelle, né? Num colchãozinho, cheia de brinquedinho, engatinhando ali, num sábado o dia inteiro, né? E aí a gente levando lanche para o piquenique e as tortas da Isabel, que eu vi que a Isabel tá aí, e a gente fazia o piquenique e passa o dia treinando. E aí tem gente que o namorado não deixa, o marido que briga, a mãe que reclama, enfim. E aí a pessoa, de repente, não tem essa possibilidade, essa disponibilidade, esse interesse, essa, né, vontade de se dedicar dessa forma. E aí acaba sendo, sim, um fator limitador, não dá para negar. Então, não tem limitantes, eu diria, da composição física, né, do biotipo, da estrutura ou qualquer coisa do tipo, mas tem, sim, limitadores da vida, né? Da vida, né? Nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue. Que tem relação com os limitadores dos eventos também, né? Veja, eu como coordenadora do grupo, com tudo preparado, ia viajar para a ginástica com a família inteira e me aparece um empecilho maior, muito além da minha vontade. Não vai mais ninguém. Não tem disponibilidade. Eu não tinha aquela disponibilidade naquele momento. Né? Então, isso acaba sendo limitador também. Né? Sim. Você falou aí nos treinos de expressão facial, e é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas pensam em ginástica e pensam, não, é só fazer uma estrelinha, um rolamento, uma parada. E quando a gente fala de apresentações, a Tailine tinha citado ali em cima, a saudade de assistir os espetáculos. Quando a gente fala de apresentação, de espetáculo, tem vários outros aspectos também que a gente tem que trabalhar numa coreografia, né? Como expressão facial, o sentido de uma coreografia, né? Se a gente quer trazer uma mensagem ou não, e essas coisas todas. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Você tem experiência com dança, né? De que forma que você vê que isso influencia? Você falou também que no grupo outras pessoas também trazem essas diferentes experiências. Como isso soma quando vocês vão apresentar? Então, soma no Atenas e Esparta, né? A Michelle vem, por exemplo, com o rigor técnico, muitas vezes, da ginástica, né? Que ajuda aí muito e que eu nem sempre tenho esse conhecimento, por exemplo, de como minimizar, de repente, uma queda, de como facilitar um movimento, né? Como é que a gente precisa segurar ou não, enfim, esse tipo de situação. A Michelle está sempre muito mais à frente do que eu, mas eu percebo, não sei se a Michelle concorda ou não com isso, mas eu percebo que a questão da expressividade, geralmente quem puxa sou mais eu mesmo, né? Então eu sempre insisto e acho que o Giminusp já tem começado a se consolidar com essa cara. Eu não gosto muito de composição coreográfica, mas aí sou eu, tá, Ingrid? Mi, você está colocando aí que concorda, mas eu não sei se você concorda em tudo que eu vou dizer. Eu não gosto de composição coreográfica que tenha fins nela mesma. Então, por exemplo, a exploração de um material X, né? E a gente vai montar uma composição coreográfica para explorar este material. Ponto. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de pegar esse material e construir um roteiro nele. Eu gosto que ele tenha sentido. Eu gosto que ele esteja dentro de um contexto, né? E claro, nenhum tá mais certo do que o outro. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Então, quando a gente pensa em composição coreográfica lá no Giminusp, e a gente pensa num tema, a gente começa a estudar de fato esse tema. E foi assim
com as composições do grupo até o momento, né? Então, quando a gente pensou lá numa composição que era sobre São Paulo, a gente ficou discutindo as questões de São Paulo, como então que tipo de movimentação, que tipo de gestual vai precisar aparecer, né? Dentro dessa movimentação. A gente está dentro da universidade, a gente está dentro da Universidade de São Paulo. Como é que a gente pode ignorar toda uma questão da discussão crítica dentro de uma temática? Não dá, né? A gente está trabalhando com formação de pessoas. Então, eu prezo muito por isso, né? E eu puxo muito nesse viés lá no grupo. E aí, claro, a expressividade, as caras, as bocas, como isso vai aparecer no contexto coreográfico, vai para além do tema, né? Então, eu penso que não é só a escolha de um tema, é escolher o tema e mergulhar nesse contexto, né? Eu acho que enriquece a proposta, eu acho que a composição fica melhor contextualizada. Eu, particularmente, prefiro trabalhar dentro deste caminho, né? A Michele, não sei se concorda 100% com isso, mas tem trabalhado assim comigo, a gente não tem divergido nisso, né? E aí a gente vai se somando. As questões, as meninas estão colocando aqui, né? As questões da crítica social, isso aparece muito nas composições do Giminusp, né? Eu acho que a composição que o Giminusp levou para a Ginastrada, ainda que tivesse sofá colorido, né? Que no primeiro momento a pessoa pode achar que a coreografia é a coreografia do sofá, né? A letra da música foi pensada, inclusive em inglês, porque a gente queria que o mundo inteiro que estivesse assistindo pudesse entender o que as pessoas estavam falando, né? Que apelo era aquele e a movimentação tinha toda uma relação com o que a música trazia, né? Então a cara, a boca, tava todo mundo, né, de batom preto, cara fechada, tinha todo um apelo que tinha uma relação com o momento histórico que a gente estava vivendo e que a universidade estava fervilhando, né? Tinha todo um sentido, todo um significado. Nós, como grupo dentro da universidade, levar aquele apelo para fora, porque aquilo estava sendo discutido dentro da universidade, né? Então, quando você me pergunta se a minha história com a dança tinha uma relação, traz, ajuda, né? Eu acho que ela soma, né? Eu acho que ela soma porque a dança traz isso forte também, a questão para além do movimento, mas a questão do gesto, né? A questão do sentido, do significado que a composição pode trazer. É isso. Verdade. Nossa, eu sou apaixonada nessas coreografias que trazem sempre um significado, uma história. É, falando aqui um pouco sobre essas apresentações ainda, em quais eventos que o Gimnusp já esteve presente? Você falou do Gym na Estrada, né? Em quais eventos que vocês já participaram? Acho que o primeiro que a gente precisa falar são os próprios festivais do Giminusp, né? Então, o Giminusp faz festivais semestrais, um festival um pouco mais interno, mas sempre também trazendo convidados. E a nossa primeira aparição em público foi num próprio festival da casa, né? E aí é um festival que os alunos da disciplina de ginástica da professora Michele também participam, as crianças da escolinha de ginástica do Giminusp, que é o grupo de extensão infantil lá da universidade também participam, enfim. Então, um evento menor, mais caseiro, mas com não menos, né, com não menos importância, principalmente para quem nunca se apresentou, né? E tem pessoas no Giminusp que se apresentaram pela primeira vez com o próprio grupo. Então, ele é importante também. A gente já se apresentou no fórum, né? O Fórum de GPT, Sesc Unicamp, que acho que é um evento muito bacana e que dá um gás para o grupo continuar, né? Os meninos, quando nunca tinham se apresentado e apresentam pela primeira vez no fórum e vê aquele monte de gente de outros países, ou muita gente do Brasil que eles desconheciam que tinha grupo em tal estado. Então, aquela confraternização de grupos, né? Eu acho que dá uma alegria, um vigor, uma vontade de continuar treinando. Então, o grupo já participou dos fóruns, festivais do SESC. A gente sempre é convidado para os festivais de várias unidades do SESC, já participamos, do GIMPA, da Ginastrada, que acho que foi o máximo aí que o grupo alcançou por ser conhecido como
o maior evento, né, que os grupos costumam buscar, né? Mas acho que tem muitos outros eventos que a gente tem participado. E aí, para o pessoal do Giminusp, que o Gimpa, isso, Tuti, obrigada, Gimpa. Gim Brasil, muito bem, Tuti. Tá vendo? Olha lá a ideia da colaboração, né, Ingrid? O pessoal do Uhum. grupo tá vendo que já me deu amnésia, já vai colocando lá, enfim, Ajudando. já vai me ajudando. E aí, para o pessoal do Giminusp que entrou, que está aí na live, que está prestigiando, vou anunciar em primeira mão, mas acordado isso com a Michelle, então não estou anunciando a revelia, né? Que o grupo também está pré-credenciado para o Gym for Life, tá, galera? Então podem começar a se preparar que a gente já está previamente credenciado também. Então, quem sabe, Ingrid, numa próxima live eu possa dizer que a gente também já esteve lá. Né? Também estamos aí com esses planos, signos. Olha, já que você falou do festival de Minusp, e na semana passada a Leonela falou desse festival na live, e aí nos comentários teve a maior repercussão. Fala um pouco pra gente como vocês estão pensando esse festival online, dá uns spoilers aí, porque a gente do Grupo Signos, por exemplo, estamos super ansiosos. Não sei. Vamos lá. Não sei falar muita coisa, não, hein? Tuti, me ajuda, me socorre. Diana, me socorre. Mas, enfim, o que eu consigo te dizer houve essa vontade que parte inicialmente. Isso eu acho que é legal, hein? Essa coisa do grupo todo estar à frente, de todo mundo coadunar e entender que somos grupo, né? Essa ideia não partiu nem da Mônica nem da Michelle, né? Então, essa ideia partiu das empolgadas do grupo, né? Que tem uma empolgação dessas meninas não cansam, né? E cada hora elas inventam uma coisa nova. Então, Tuti, Nayana, Diana, essas meninas que não se cansam resolveram fazer um festival online. E aí a ideia é que seja no dia primeiro de agosto, uma live que vai acontecer pelo YouTube. Então a gente tem pedido que os grupos façam as suas filmagens, as suas organizações de composição coreográfica, cada um no seu quadrado, né? E a nossa vinheta não sei se vocês já receberam, mas as meninas já gravaram Sim. a vinheta de propaganda aí. A vinheta fala bem isso, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, mas monta a composição coreográfica e manda, que a ideia é a gente compartilhar, né? Numa tarde, todo mundo se vendo ao vivo ali no mesmo momento, e podendo brincar um pouco com essa ideia. Das coreografias que não podem morrer, né? Ainda que a gente esteja distante, tem tido uma vontade de estar junto, né? Então, se agora é estar junto dessa forma, que seja assim, né? Então, a coreografia tem que ser inédita. Então, não é para a gente ficar pegando recorte, editando coisa que já foi para a ginastrada, hein, gente? É para inventar coisa nova, por favor, porque as velhas a gente já tem gravado. Né? As velhas a gente já sabe. Não vem com recorte e cola de coisa antiga, não. Os de Minusp também está elaborando a dele agora, né? A gente fez uma reunião e definimos o tema, escolhemos a música, e agora está cada um maquinando na sua casa os seus pedaços. A ideia é essa, do ineditismo. E prestar atenção, algo que a gente tem pedido é assim, presta atenção no tipo de música, como é que você vai pôr, para não ter perigo do YouTube bloquear, né? A live, porque se a música ela não está autorizada para veiculação, o YouTube corta, né? Então corre o risco da live estar rolando e a gente cair o sinal por corte do YouTube por conta da música. Nem sempre isso acontece, tá, Ingrid? Mas é possível que aconteça. Então, o que a gente tem pedido é que os grupos se atentem na disponibilidade da sua música estar liberada para veiculação no YouTube. Certinho. Alguém comentou ali, e eu sou um pouco míope, às vezes eu não consigo enxergar muito bem. Mas eu não vi quem foi, mas disse que o regulamento tá no perfil do Giminusp. É Isso, isso, né? isso. No perfil do grupo Outros grupos que tem o estiverem aí, regulamento. só olhar.
E Isso. é só para os grupos de GPT? Ou Só qualquer para os grupo grupos de de GPT. Não, a ideia é um festival online de GPT, tá? certinho, então. Ótimo. Que a gente está Ai, nesse muito. movimento de ampliar, de crescer, né? A GPT, né? A gente já viu um boom, né? Acho que só tem sido realmente massificado cada vez mais. A quantidade de lives que tem acontecido, de gente falando de GPT, está incrível, né? Então, acho que isso só mostra que a gente tem o que falar e a gente tem quem queira escutar, e essa troca está sendo muito bacana. E aí o festival realmente tem essa especificidade para GPT, é isso. Muito legal. A gente tem só mais 9 minutinhos, mas eu não queria finalizar sem antes perguntar para vocês, como grupo, quais são as perspectivas de vocês para o pós-pandemia? O que vocês estão. Você já falou do Gym for Life? Eu vou dizer para você, eu nem sei falar assim pós-pandemia, sabe, Ingrid? Porque não quero ser muito pessimista, mas eu acho que estamos no momento de pensar a perspectiva com pandemia, que acho que já é uma perspectiva, né? Porque a gente já está tendo que se remoldar, a gente está tendo que se reinventar. Então, a proposta desse festival, por exemplo, já é um repensar numa estrutura diante de uma pandemia, né? Então a gente não podia ficar esperando tudo isso passar para pensar em se encontrar num festival. A gente não podia ficar esperando tudo isso passar para voltar a ter encontros de MINUSP. Então eu acho que as perspectivas no momento elas são para o que está acontecendo, que já está sendo inovador o bastante, né? Assim, pensar em tudo que é possível a gente fazer dentro desse distanciamento. A universidade já nos anunciou que não volta é, com atividades presenciais no ano de 2020. Então, a gente já não vai ter o Giminusp até o final deste ano, no presencial. E aí eu acho que não dá para a gente ficar com uma perspectiva futura, porque esse futuro está longe demais, né? Isso poderia causar um esfriamento, isso poderia causar um deslocamento, um esgarçamento do grupo, que não é o que a gente quer. Então, eu penso que precisamos nos movimentar com o que a gente tem agora, para garantir a nossa existência. Então, o Giminusp está ativo, o Giminusp está vivo, acontecem os encontros, acho que o festival que veio com uma ideia tão bacana das próprias integrantes do grupo nos diz isso, né? Porque estava todo mundo meio no morno e de repente movimentou nosso WhatsApp de novo, né? Assim, todo mundo, né? Assim, o que eu faço? Como? Então, eu acho que não dá para a gente pensar num movimento pós-pandemia. Eu acho que estamos no momento de pensar no agora. E esse agora já está sendo doído bastante para a gente pensar, tendo que nos despir de tudo aquilo que a gente tinha como convicção, né? Então, não sei você, Ingrid, mas para mim tem sido bastante difícil desgarrar de tudo aquilo que a gente entendia como estar junto, né? O que é Ah, estar perto? Então, agora estar perto é aqui, eu aqui, a Ingrid aí, e é o que a gente tem para hoje. Então, as perspectivas são para a gente acomodar e, e ser feliz com aquilo que a gente tem. Acho que é um pouco isso. ai, Desculpa. que lindo. Então, até emociona, né? Eu queria falar aqui, dar um recadinho, agora que a gente já está chegando no final, para mim que passou rápido. Na semana que vem, nós vamos estar com a professora Michele, dos signos, e com a Silvana Jean, do Rio de Janeiro, junto com o Éder, tá bom? Na nossa próxima live. Nossa, eu gostei muito de todas as contribuições que você trouxe, Mônica. Essa reflexão sua foi realmente muito boa. Eu concordo, agora fazendo eu pensar aqui um pouquinho, realmente. Nós temos passado, não tem sido fácil. Eu estou muito feliz com o resultado desse movimento todo da GPT que a gente está tendo, o LAPES, de minúsculo. Não vou nem citar muito, porque são muitos grupos e depois pode acontecer de esquecer algum, né? Mas estou muito feliz, gostei muito de você ter aceitado o nosso convite. Nós admiramos muito o grupo Geminusp, né? Esperamos
ter essa parceria aí por muito tempo ainda, porque eu sei que isso soma. E você quer falar mais alguma coisinha para a gente finalizar e encerrar? Eu vou fazer também, então, a propaganda, que amanhã tem live do Giminusp. O Giminusp tem optado por lives curtas, de apenas 30 minutos. Isso está proposital mesmo, né? A gente quer que as pessoas terminem do jeito que elas têm terminado, que é falando assim, pô, mas já acabou? A gente queria mais. Então, a gente gosta de ouvir isso, né? Então, as lives têm sido direto ao ponto, como a gente tem chamado. E amanhã a live, quem conduz é a Tuti, com o Guedes, que é o Getúlio, que são dois integrantes do grupo, e eles vão falar sobre GPT e o terceiro setor. Então, amanhã fica o convite às 18 horas, para quem puder, das 18 às 18h30, essa live do Giminusp. Eu queria agradecer muito ao convite do Grupo Signos, Ingrid, na sua pessoa, né? Que fez todo o contato ao longo da semana, foi muito bacana. Muito obrigada pela oportunidade da gente apresentar um pouquinho mais quem é o Giminusp, quem somos o Giminusp. Agradeço a Michele, que está aí o tempo todo. Mi, também. Muito obrigada, a parceria tem dado certo. Obrigada pela possibilidade de trabalho coletivo, que acho que ele só soma, ele só ajuda. E eu só estou aqui porque você está aí, Michele. Então, ele só funciona dessa forma mesmo. Obrigada e obrigada a todas as meninas do grupo, que eu vi que tem várias por aí. Obrigada, gente. Vamos seguindo, né? Vamos. Dentro desse nosso novo normal, que ele deve durar por bastante tempo, então que a gente consiga conviver da melhor forma possível com ele. Obrigada, muito obrigada. Certinho. Gente, a live vai ficar. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV do grupo, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, um beijo, Mônica, e até a próxima.